Olá, eu sou Elisa Caetano, eu estou aqui hoje com a Lorena, com o Miltinho e com o Vitor. E a gente está dando início agora a um novo projeto da Magnífica, que é a nossa web aula. A nossa ideia aqui hoje é colocar as nossas discussões que a gente vai ter a partir dos nossos debates, aberto para outras pessoas poderem ouvir também. A nossa ideia é não restringir isso só ao espaço da sala de aula. Então, como a gente está utilizando o espaço da internet para fazer essa divulgação da nossa web aula, a nossa ideia aqui hoje é discutir exatamente as novas perspectivas e oportunidades que são trazidas a partir desse cyberespaço. Então, para começar, eu vou abrir com a definição aqui de um trecho do livro de Edgar Morin. É um texto que ele fala sobre cybercultura e infoética. Nesse texto, ele define aqui, ele começa definindo o que é cultura, que eu acho que é uma definição essencial para a gente começar essa nossa discussão. Ele diz que cultura é aquilo que pode dar a toda pessoa razões para viver e ter esperanças. É o que pode dar meios de agir a fim de aumentar a beleza e a sabedoria do mundo. Uma cultura autista, fechada, seria um contrassenso evidente, porque a cultura é como a natureza. Ela vive pela respiração, pelos fluxos, pelos sopros, pelas fecundações e mestiçagens. Então, acho que é interessante começar com isso, porque ele diz que a cultura hoje, dentro desse cyberespaço, ela é muito afetada pela mundialização. Porque hoje a gente vive essa cultura mundializada que é muito mais fundamentada no lado econômico, no lado tecnológico, e que deixa de lado um pouquinho a política, o cultural e o social. Acho que ele coloca essa provocação inicial aí, como se o ser humano ele sempre tivesse um atraso mesmo para acompanhar essas mudanças que ocorrem no mundo. E aí ele diz que essa mundialização ela deveria ser acompanhada por uma consciência moral e política. E exatamente quando a gente mais precisa dessa consciência, hoje a gente vê a falência de ideologias no mundo que a gente vive. E aí ele diz que a gente precisa de uma cultura, acho que isso é muito importante, que seja capaz de entender o global e o local, né? Que que acompanhe essa sociedade mundial da informação e que ele acredita que, de certa medida, o cyberespaço consegue fazer isso, consegue unir essa coisa do global e do local. No fundo, você sintetiza, né? Acho que você abre a discussão de forma interessante, sintetizando que nós estamos vivendo um mundo que mudou rapidamente. Né? Um mundo onde eu acho que aí é o lado interessante, é que as verdades que nós carregamos até hoje, muitas envelheceram rapidamente. Isso nos obriga a um recomeço. Então, e esse recomeço não pode ser só pensar em termos da comunicação. A crise não atinge só a comunicação, a crise atinge a humanidade. Em que aspecto? Os modelos construídos é que se encontram. O que nós podemos colocar no lugar? Está aí a grande provocação para podermos aprender. Dentro dessa questão de uma nova recirculação, Arthur Escobar ele aborda a questão da alteração do neoliberalismo e dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, então, eles sofreram uma alteração na forma de agir em virtude do neoliberalismo. Ele coloca uma teoria do ator e da rede, onde as pessoas podem utilizar o cyberespaço como uma forma de movimentos sociais. E dessa forma ele consegue atingir uma... Como a Elisa falou, a questão do local e do global. Através do cyberespaço, eu posso estar aqui em Goiânia, fazendo um movimento, uma crítica social anti-globalização,
e outra pessoa dos Estados Unidos está me assistindo e compartilhando as minhas ideias. Então é uma nova reestruturação na forma de agir. Ela passa a ser descentralizada em relação ao que era antes. Onde se tinha um comando de pensamento que a esquerdista contra a globalização. Agora não, agora é um pensamento difuso, onde várias pessoas em todo mundo podem participarem do movimento. O Manuel Castells ele vai falar sobre a era da intercomunicação e a utilização das novas mídias pela população de uma maneira geral, assim, em virtude da insatisfação da população com a crise política mesmo, da ligação direta entre a mediatização da política, a personalização e a difamação, a prática de escândalos políticos. Isso sim, ele vem falar, ele introduz o termo Mass Media Communication, que é a intercomunicação individual, da utilização da internet e de celulares para estar difundindo novas ideias, de estar interferindo na mídia tradicional para difundir novas ideias, novos pensamentos e estar, de certa maneira, também interferindo na política. Eu acho que é interessante colocar também uma coisa que tem nesse texto aqui do livro do Morin, que ele coloca a diferença agora que começa a surgir a partir da inteligência coletiva e da inteligência do coletivo. Que hoje no cyberespaço você vive a oportunidade da inteligência coletiva, que é a utilização da inteligência individual mobilizada em benefício de todos, em contraposição com a inteligência do coletivo, que cabe a cada pessoa fazer um esforço pessoal para entender o coletivo. E aí, nesse caso, muitas vezes você tem até o surgimento de ideias interessantes, só que isso acaba ficando restrito a certos grupos de 5 pessoas, por exemplo, que vão debater aquela ideia, e que o cyberespaço traz essa nova oportunidade de você ampliar isso, não de forma tão restringida, como a gente está fazendo aqui com a nossa web aula aqui na Magnífica, né? A oportunidade de abrir isso para outras pessoas verem, outras pessoas participarem, de interagirem. Exatamente isso que eu gostaria assim, de dar uma pergunta, discordar um pouquinho. Me inquieta a visão do Castells. Ela é muito interessante, né? Abre um campo novo de uso, de intervenção, mas a minha dúvida é se nós temos que ter uma certa paranoia de uma intervenção na chamada mídia, né? Me dá a sensação de que nós estamos reforçando aquilo que a gente gostaria de contrapor. Aí eu acho que o cidadão tem que criar outros, né? O ciberespaço que ele coloca de forma interessante, e as redes, que o Vitor acentua a partir da visão do Escobar, ela também possibilita a criação de outros circuitos autônomos interligados que contraponham a essa grande lógica, né, perversa que tenta anular as diferenças, anular as culturas. Quando a Lisa destaca a partir do texto a questão da inteligência do coletivo, né? Essa chamada mídia convencional que o Castells se refere, ela tenta anular as diferenças. Se nós conectarmos a ela forçosamente, eu não sei. Me dá essa sensação de que a gente pode cair no abismo, né? Você tem um discurso pseudamente avançado, mas na hora da conclusão a gente se rende e alimenta e fortalece uma lógica excludente, violenta, como diz o Washington Weiss aqui, né? Que só fala mentira. Se só fala mentira, como é que a gente faz para contrapor isso? Não é? Não sei você. A questão da mídia, assim, de maior influência, às vezes não é nem tanto pelo que é divulgado, pelo que é publicado, mas na maior parte das vezes por aquilo que justamente não é, pelo que é omitido. Isso, assim, apesar da sociedade ver a mídia, assim, hoje em dia, de não ser tão influenciada no pensamento somente pela mídia, porque a mídia é uma ferramenta de poder, que é utilizada pela política há muito tempo.
Mas que eu acho que é justamente essa coisa da omissão, da falta da informação, de mostrar os vários lados do mesmo assunto, é que acaba trazendo esse problema. No final do texto aqui que eu li, ele coloca uma proposta para isso. Eu achei interessante. Ele diz que quem é realmente capaz de fazer essa mudança seriam as classes mais baixas, as classes mais pobres, né? E aí ele diz que é preciso formular algum projeto para aumentar a participação dessas classes mais baixas, porque eles é que têm a chave para a mudança mesmo. Porque eles são capazes de mostrar uma realidade que a gente, que está aqui no mundo acadêmico, debatendo, que a gente muitas vezes não consegue ver. E ele encerra o texto falando uma coisa que eu achei muito interessante, que é: o bem comum é representado pela existência do outro. E aquele que é o mais favorecido, que é o menos favorecido, é ainda mais o outro, exatamente porque ele é o mais desfavorecido. Ele é, portanto, aquele que melhor representa o bem comum. E essa ética de que precisamos, essa é a ética de que precisamos. E essa deve ser a finalidade da verdadeira cultura, fazer com que o outro exista. Então, eu acho que aqui ele propõe uma ideia interessante. Só que eu acho que aí também já surge um outro problema. Como é que a gente vai fazer esse outro chegar até esse espaço, né? Porque o cyberespaço é um espaço democrático. Até que ponto que é democrático, né? Eu acho que aí já existe um outro problema também por trás disso. O professor Henrique, naquela exposição dele, que ele abre com um quadro, eu tive cuidado de hoje de manhã sentar para ver na internet a ligação entre, por exemplo, uma editora francesa que está ligada a um banco, que está ligado ao que está ligado ao CIA, que está ligado ao Colin Collins, a UOL, por exemplo, o Time UOL, ela está ligada diretamente ao Colin Powell, foi o secretário de governo de Bush. Então, como é que a gente amarra isso? Senão também a gente cai numa sinuca terrível. Existe o ciberespaço, quem coloniza o ciberespaço, o ciberespaço vai permitir a intervenção, talvez você possa falar melhor. E que tipo de outras intervenções do sujeito comum a gente pode fazer dentro do ciberespaço? Não mais só a Rede Globo que está no ciberespaço, nós também estamos. A partir de um computador, de uma câmera, nós também estamos. Isso muda ou não muda? Isso tem eficiência ou não tem? Eu não sei se você... Nessa questão das novas tecnologias, acho que é muito importante que hoje, no celular, você pode fazer uma gravação e imediatamente, através desse, pode lançar na internet, através de sites que são gratuitos, como o YouTube, você pode lançar o seu vídeo lá. Muitas manifestações culturais aparecem no YouTube. A pessoa faz um projeto ou acha uma palestra interessante e utiliza o espaço como um vínculo de expor a sua ideia. E isso dá acesso à classe menos favorecida, através de recursos que não são tão caros, que através de projetos sociais que podem vincular a própria utilização da Magnífica. É um exemplo disso. É um projeto que não utiliza tantos recursos financeiros, mas que abrange um meio acadêmico, e através dessa própria ideia da Magnífica, você pode difundir a ideia. Porque no centro acadêmico é onde as ideias são discutidas, debatidas, e dá uma visibilidade maior, até chegar aos projetos de comunidades, aos projetos sociais. Você não acha que as redes podem resolver? Sim, através da questão da interligação. Porque o autor ele aborda uma questão das redes juntamente com as malhas de uma forma heterogênea, onde movimentos sociais distintos podem participar um do outro, e através de uma descentralização do local, onde as pessoas vão estar interligadas através de um mundo virtual e vão poder expressar as suas opiniões interligando.
eu vou estar aqui em Goiânia fazendo um movimento a respeito da valorização do negro na sociedade. Uma pessoa em Palmas, que também possui a mesma visão, vai poder também estar participando. Então, as redes, ela permite essa divulgação das ideias. Vocês querem contribuir mais? Porque não só as redes locais, né? Hoje a gente caminha, e o Castelo fala um pouco nisso, para a construção de outras redes de dimensão mundial. Ele cita, por exemplo, a questão das AVE em Paris, que deu, assim, incomodou muito. Na Itália você tem a chamada TV de estrada, que é a TV de rua, e aí tanto o Berlusconi, que representa o monopólio privado, como a RAI, que representa o monopólio público, a sociedade percebe que não há diferença entre o monopólio público e privado da comunicação. São os mesmos, as práticas são as mesmas. Então, na Europa surge o chamado terceiro setor comunicacional. Qual? Comunicação que é feita pelo cidadão. Jornalista não, tá? Ideia. E a TV Estrada, ela sofre, é uma coisa muito simples. A gente percebe que onde tem muito edifício, o sinal de uma rádio e uma TV na internet. Nesse ambiente, às vezes uma praça, algumas quadras, se coloca aí um pequeno transmissor feito com sucata e vai transmitir naquela frequência uma outra programação. Esse movimento netário vem sofrendo uma repressão, o que leva à crença de que pequenas experiências localizadas, quando articuladas em rede, incomodam muito chamados poderes que tentam impor o tipo de monopólio. Não sei o que você quer. Porque senão a gente também não sai do impasse, né? Nós não temos muitos recursos, se nós formos trabalhar isoladamente, essa capacidade. O aluno perguntava aqui para mim, não, vocês vão falar online para quem? Não tem ninguém nos assistindo? Isso não importa. Nós estamos construindo o futuro, porque a web permite, essas novas tecnologias permitem o quê? Elas permitem você articular a produção do conhecimento, articular a informação e a distribuição disso. Agora, existe um terceiro desafio que a gente não discute e quem trabalha a comunicação vai ter que enfrentar daqui para frente, que é a construção da chamada recepção. A recepção sempre foi tratada como uma coisa aleatória. Você tem a televisão, você põe um programa de rádio, então você tem uma audiência. Isso não é verdade. Como o próprio IBOP, né, falseia também isso. Você mede a pesquisa do IBOP a partir de 4 milhões de televisões em São Paulo, estão conectados ao IBOP. A partir desses 4 milhões, você faz uma radiografia do Brasil. Essa falsa audiência. Então, eu não sei, eu acho que a gente, a partir das redes, é possível, pelo menos teoricamente, hipoteticamente, a construção da recepção. Eu sei que atrás desse computador, ou desse conjunto de computadores, de uma associação, de um sindicato, de um movimento social, tem tantas pessoas. Como é que essas pessoas vão se apropriar? Em que momento dessas ideias? A gente pode também aferir. Né? Não dá mais o jornalista ser esse peão que toma a iniciativa, que assegura a audiência, que produz, que tem o monopólio do microfone. Isso coloca dentro. E a questão da democracia, não só. O Otto Novaes colocava muito bem. Não basta falar do meio ambiente da vacina. Mas ele só não falou que a gente tem que deixar de comer carne. Qual vai ser a solução para você não gastar tanta carne e essa vaca produzir tantos poluentes? Se cada para produzir uma vaca você gasta tantos mil ou tantos litros de água, qual é a solução? Reduzir o consumo de água, de carne. Mas isso implica em você mexer numa questão não só do capital, mas colocar uma questão para cada um de nós. O consumo de energia que ele falava, você pode reduzir em 50% o consumo de energia só cuidando da transmissão, e nós também deixamos, mas isso implica em mudança de hábito. Então você não constrói só com a rede é uma possibilidade.
A tecnologia é uma possibilidade só por onde devem caminhar as ideias. E as ideias que produzem. Nós. Não só a partir do texto que está aqui, que nós estamos trabalhando vários textos, mas nós somos portadores de conhecimento. Então, isso muda profundamente. Agora, isso não é o capital que está nos oferecendo de mão beijada. Não é o capital que está nos oferecendo de mão beijada. Quem construiu a tecnologia? Quem inventou as coisas? A humanidade. O capital se apropria e transforma isso em mercadoria e dinheiro. Então, se foi uma construção da humanidade, a humanidade inteira tem que ter direito a ser. É a questão que você colocou que eu devolvo, né? Se os mais pobres, se dessas maiorias, a gente pode chamar mais pobres, que vocês definiram como classe, né? Às vezes não são classe ainda, né? São camadas populares. Uma coisa é o cidadão se perceber enquanto pessoa e o outro é se perceber enquanto classe. Então, há uma caminhada. Como é que nós vamos assegurar a participação dessas camadas mais pobres do mundo inteiro, não só no bolo da comunicação? Eu não sei como é que vocês veem seria possível fazer essa redistribuição das riquezas materiais e imateriais da humanidade para que todo cidadão que queira tenha acesso a tudo. Não sei como é que vocês, a geração de vocês, há um posto também móvel, há uma distância entre a geração de vocês, de percepção, e a minha geração. Essa palavra. Acho que durante os debates aqui, na Patrícia, qual que é o sobrenome dela, meu time? No dia do seu debate lá? Saldanha, acho que ela colocou uma perspectiva nova e interessante aí para a gente pensar, assim. Eu não sei se é uma coisa acessível ainda, mas é aquela coisa, por exemplo, das favelas no Rio de Janeiro, e a meninada toda através das lan houses, que têm se tornado extremamente populares aí no Brasil, que a gente tem percebido que a maioria das pessoas hoje que acessam a internet, né, são através das lan houses. Várias pesquisas aí estão mostrando isso nos jornais. Então, não sei, de repente essa é uma possibilidade, é uma oportunidade. Ela colocou também da cidade, acho que no interior de São Paulo, do Rio. Como é que é o nome da cidade, você lembra? Piraí, né? Que todo mundo na cidade tem acesso a computador, as crianças utilizam na escola aquele laptop popular. Então, assim, pode ser uma realidade um pouco distante para a gente, é complicado a gente discutir, mas volta também aquela discussão do celular que há 10 anos ninguém imaginava que você pudesse ter acesso, né? O celular era igual linha de telefone, era um bem que você comprava, né? Gastava muito, era para a elite da elite, classe A. E hoje todo mundo tem celular, essa história do chip aí popularizou o celular mesmo, né? Todo mundo tem acesso, desde do mais rico até quem está lá nas camadas mais baixas, já é uma coisa de acesso para quase todo mundo. Então, de repente pode ser isso, através das lan houses você está abrindo espaço para outras pessoas terem participação também. Eu acho que você, além das lan houses, Telecentro, passa a falar agora. Ontem, o ministro da Comunicação, então fala. Ontem o ministro das Telecomunicações inaugurou, né, o projeto onde o governo vai construir centros de telecomunicações em várias cidades, centros de informações, onde a população vai poder acessar a internet, vai ter a disponibilidade de recursos audiovisuais para elas poderem trabalhar. Então, acho que isso é uma questão muito importante, porque vai dar uma possibilidade de acesso. A grande dúvida é se todo o estado, toda a cidade de Goiás vai ter os telecentros. Você colocou a dúvida é que se você vai restringir um sinal a um telecentro, a um ambiente, se nós vamos fazer como Piraí, a gente vai dar o acesso para todo mundo da população. Hoje é possível, numa cidade, a UNB, por exemplo, a UNB colocou internet grátis para todo mundo na asa norte. Por que o RPG não faz isso? Por que o RPG não distribui o sinal gratuito em todo o país? Isso pode ser feito.
Não se faz porque você não tem vontade política. O conceito de democracia nosso, às vezes, é muito ouvido para nós. Então, a sua inquietação, duvido completamente. O Estado de Goiás, no verbo do governo, toda cidade do Estado de Goiás terá um sinal. Isso, em parte, nós resolvemos de forma objetiva essa inquietação. O Estado de Goiás tem a CELG. A CELG já tem o PLC testado. O PLC seria a internet via rede elétrica. Então a CELG tem condições, já criou uma empresa que vai cuidar para oferecer 3 em 1. Energia, telefone e o sinal de uma banda hiperlarga. Ele poderia oferecer no estado inteiro. Por que isso está anunciado e prometido há mais de um ano não avança? Porque as telefônicas não permitem. Você vai ter uma concorrência imensa. Então, a questão da construção da democracia comunicacional, ela existe, como o Nobel coloca, a mudança de modelo, ou dos modelos, né? Eu não sei como é que vocês, acho que era importante vocês jovens falarem, que vocês são a geração da informação, a geração do comportamento. Como é que vocês vislumbram esse mundo novo que está vindo aí, que às vezes os teóricos, a partir de uma experiência acadêmica, sinalizam alguns pontos, às vezes acertam, às vezes erram, mas eu acho que eles, como o texto que você apresentou, ele está dizendo, não pode ficar na mão de uma minoria. Quando escreve o livro Cybercultura, o David diz, quem tem medo do computador? São os pobres. São os privilegiados sob o estudo do campo da cultura. Você vai ter, você não vai mais gravar. Por que as gravadoras que sempre defenderam que música não tem fronteira? As rádios, quantas vezes nós falamos isso? Quando se inventou o MP3, quando se percebeu que era fácil você apropriar via rede, eles entraram na justiça proibindo que você copie as coisas. Então, no fundo, você libera, por um lado, a YouTube, mas aperta a lei anti-ligação. E você não vai fazer essa mudança, enfrentar o UOL, sem, como diz o Henrique, disse muito bem, nós temos que aprender a hackear. Hackear é a grande palavra, E no seu texto, do Castelo, parece que o Castelo menciona isso, Ou o capital baixa sensivelmente o preço de bens culturais, ou os hackers vão resolver para nós. E tem outras correntes que sinalizam que a cultura não tem que ser gratuita. Vitinho, só que antes disso, eu acho que tem uma outra discussão por trás que também é muito complicada, porque democratizou, todo mundo está tendo acesso. Mas de que forma que as pessoas estão utilizando esse espaço? Entendeu? Eu não sei até que ponto isso vai ser utilizado também para esse lado positivo que a gente está discutindo aqui, de debater a educação, de levar a informação para as pessoas, porque o que adianta também a pessoa entrar lá para ficar só no MSN, lá, conversando? Tem seu lado positivo? Tem, claro, mas só isso, entendeu? Eu acho que é complicado também. Por trás disso, eu acho que existe um problema maior ainda, que seria o da educação aqui no Brasil. Porque como é que você quer democratizar a informação e colocar as pessoas para participarem disso tudo, sendo que nem a educação é tão democrática assim? Então, acho que o problema está... O buraco é mais fundo ainda, Eu acho que aí nós estamos entrando numa discussão bem ideológica. No fundo, você se privatizou tudo. Privatizou inclusive a escola. Eu estudei em escola pública, eu fui do liceu, quando se criou o primeiro cursinho pré-vestibular. Os colegas nossos que faziam cursinho eram debochados em sala de aula. Você faz cursinho porque você não confia no seu conhecimento. Então, essa escola pública foi desmantelada. Não é que você não existe. Os colégios públicos, liceu, Pedro Gomes, Instituto de Educação, eram as melhores escolas de Goiânia, que sufocavam, inclusive, as escolas religiosas, em termos de competência. Então, isso foi desmantelado. Agora, ao lado de que educação se tem, a outra pergunta que eu devolvo para você. Que informação a gente acha que essas pessoas têm que receber? A informação que nós produzimos? Não sei. A informação que o capital produziu está levando ao caos.
Se anunciou o fim da história, se anunciou o fim das ideologias, se anunciou o fim do Estado, o Estado é incompetente e a iniciativa privada. Os bancos são competentes. Agora o Estado americano socorre os bancos a não quebrar. Na Inglaterra, o dinheiro público socorre os bancos. Então significa que esse modelo tem que ser mudado. E ele que cuida da educação. É esse modelo que cuida disso, né? Privilegia, exclui. Então, no fundo, eu acho que a revolução tecnológica, as redes, nós temos, aí nos atinge. Né? Quem é o gestor e distribuidor da informação do conhecimento? Até agora era o jornalista. Não vai ser mais. Qual vai ser a função ou as funções do jornalista nessa sociedade? Nós temos que pensar, nós não estamos pensando devidamente. Nós estamos formando vocês, a escola forma vocês para ir para o Gemicam para história. Já de amanhã, a Rede Globo. Eu acho que deve ser também uma tarefa importante a ser cumprida. Mas isso são espaços das elites. Nós poupamos as palavras. São os espaços da burguesia. Nós no Brasil temos um medo da palavra, né? Luta de classe, burguesia. Foi o choque que nós sofremos quando fomos a Bolívia. Foi fazer os seminários, grupos conjuntos. A gente mostrou o vídeo do Parque Oeste. Eles mostraram um vídeo da população derrubando o presidente. E dizia, como que vocês permitem que se faça isso contra os pobres que não têm casa no Parque Oeste? Como que vocês permitem? Por que vocês não foram para a rua e brigaram também? Então, defendendo um ponto de vista. Entendeu? A grande questão é que o ciberespaço socializou também experiência de democracia, socializou que existe uma lógica de carência. Por que todos nós não podemos... A questão do consumo, né, os marxistas, a escola de Frankfurt aí, criou o sentimento de culpa, você não pode consumir. Né? Você discute questão ambiental, sustentabilidade, hoje de manhã se colocou o consumo. Mas qual consumo? Consumo sustentável, consumo de quê? É tão bom consumir, tão bom ter as coisas, que 80% da riqueza do mundo são consumidas por 20% da população. Você não pode falar que o cidadão que mora na periferia de Goiânia, dependendo do bairro, ele é um consumidor. Às vezes não tem o que comer. A maioria da humanidade está aquém abaixo da linha da miséria. Como é que nós vamos resolver isso? Milton Santos diz que nós temos conhecimento, técnica e tecnologia suficiente para alimentar 5 vezes a população da Terra. O que a Europa está fazendo? O cidadão, a Globo mostrou isso há poucos dias. O camponês recebe 917, 947 euros por hectare, produzindo ou não produzindo. Porque se ele produzir muito, a Europa tem a superprodução, e superprodução a queda de alimentos. Barcelona está sem água de beber, estão transportando água, não sei quantos vão com aqueduto. Por quê? Porque a Europa destruiu toda a nascente de rio para a agricultura. Então, no fundo, o que nós vamos discutir? Que modelo nós vamos aproximar? Que modelo de escola? Que modelo de informação? Então, existe a ditadura dos pensamentos únicos, do jornalismo único, da ideologia única, da escola única, da religião única. Em momento nenhum a gente questiona a televisão inclusiva. Não, a televisão e rádio no Brasil, elas estão com os empresários e com os cristãos. Só tem televisão no Brasil se for cristão. Se for da Umbanda e Candomblé, os espíritos que têm, os espiritualistas que têm televisão, são os kardecistas que são também meio cristãos. Isso é do fascismo perigosíssimo. Porque você diz que determinadas pessoas, por ter uma crença específica, não têm acesso. Então, a discussão não pode, nós temos que escancarar. A discussão, entendeu? Que escola que nós precisamos? Essa escola que está aí, ela é reprodutora de ideologia. Essa universidade é reprodutora de determinadas ideologias. A faculdade que nós estamos. Nós temos dificuldade nessa forma de conviver com o diferente. Porque nós achamos que as nossas verdades são superiores às outras. Quando a gente tem espaço para todo mundo, você poderia ter a magnífica, a feia, a não magnífica, você poderia ter 20 projetos
convivendo nessa plataforma. Por que não temos? Porque, no fundo, nós temos dois grandes modelos se chocando. A comunicação numa vertente mais popular, mais democrática, e uma outra comunicação que acredita em que a mídia parece Deus, né? Você fala em Deus ou você fala em mídia, como figuras metafísicas. Não existe essa figura da mídia. Ela é tão diversa, ela é tão múltipla, ela é tão... O pequeno proprietário de um jornal ou de uma rádio não tem um tratamento que é a Rede Globo, né? Que tem o Gemicâmara. A rádio e a televisão no Brasil são concessões públicas que funcionam com dinheiro público. O grande financiador desses meios é o dinheiro público. Mas então, se é público, deveria vir para a Magnífica, a sua rádio, para o seu jornal de igreja, de escola, de time de futebol. O dinheiro público deveria ser distribuído para todo mundo. Por que é isso? Então, o buraco é mais baixo. Eu acho que o Robert Novaes acha um caminho ótimo, quando ele diz as ONGs têm que radicalizar. E eu queria perguntar para ele, e nós jornalistas? Só as ONGs? E nós, professores de letras, de jornalismo? Nós não radicalizamos? Nós voltamos, me dá a sensação, como eu não posso falar que é o pensamento dele, porque a gente não perguntou, mas me dá a sensação que a gente volta à prévia revolução. Os trabalhadores de sindicato vão ter que fazer a grande revolução. O Marx falou isso um dia e nós ficamos coitados. Os trabalhadores são responsáveis por tudo. Toda a miséria do mundo, toda a dificuldade, toda a ditadura, quem tem que derrubar é o trabalhador, tudo é o trabalhador. Nós, intelectuais, não temos nenhum compromisso com nada. Você pega o jornalista em Goiás, ele escreve bem de todos os governos que estão de plantão. Nós não radicalizamos, é por isso talvez que Sandino, na Nicarágua, diz que só os camponeses e os trabalhadores vão até o fim. Nós, intelectuais, não temos que ir até o fim, não temos que radicalizar, então não sei. Esse quadro novo que está aí, ele exige posturas novas. Difícil também. Porque toda a referência nossa teórica e prática só explica o passado. Ser democrata não é fácil. Nós temos nas nossas vidas individuais as relações afetivas com o namorado, com a namorada, com a mulher, com os filhos, com os alunos, posturas autoritárias que não batem com a democracia que nós defendemos e que nós acreditamos. É por isso que talvez o texto que você leu, o cara sugere, essas maiorias estabelecidas, elas têm maior percepção, não estão dizendo os intelectuais, não estão dizendo os jornalistas, estão dizendo esses grupos que estão fora desse bolo, eles têm uma percepção melhor do que seja o outro. A necessidade de compartilhar. Eu preciso de você para que eu continue vivo. Se você não me dá uma cebola, meus filhos não têm comida. Então, essa relação, ela existe nas maiorias. Não existe nós da classe média, não precisamos de vizinho. Entendeu? Então, não sei. Se discutir tecnologia, discutir comunicação, não tem que discutir a sociedade como um todo. O Dom Pedro Cavadari ficou furioso com o Vaticano, ele era um bispo reacionário do verbo divino, conservador, um catalão conservador. Quando ele chegou em São Félix, ele descobriu que a lei que cai, que o exército tirou os índios chavantes de uma área, de um projeto do Sali Sul, usando uma operação de guerra com um helicóptero e tudo isso. Quando ele descobriu que o dono da Sali Sul era Liquigás, e que o grande acionista da Liquigás chama-se Vaticano, e que a Liquigás tem financiamento via Vaticano também na produção de armamento, o Dom Pedro virou o bispo mais à esquerda, hoje é considerado um dos bispos mais radicais da igreja. Sabe? Por as contradições que ele percebeu como ser humano. E o jornalista tem que perceber isso. Então nós estamos diante de um desafio assim extraordinário. Nós usamos termos, todos nós nos países, usamos termos ou conceitos públicos. O que é público? O que é mídia? Tudo são questões metafísicas. O que é consumo? Eles não têm consciência porque consomem isso. Aí olha, nós estamos usando o mesmo sapato, a mesma roupa do cara que a gente disse que ali é nada. Mas o Matheus o Chomsky diz, mas se o jornalista não defender esse ponto de vista, ele não tem as benesses que são prometidas para ele.
Mas nós usamos, nós vamos no mesmo cinema, nós usamos o mesmo carro, nós consumimos. Nós discutimos isso com, assim, eu participei de uma discussão, de uma conversa com o Boaventura de Souza. Numa aula, então, dizia que o salmão que se consome hoje barato na Europa vem do Chile, é pescado com vara, mas atrás disso existe uma grande exploração da mulher trabalhadora. O próprio Boaventura dizia, gente, é difícil, né? Olha que eu estou comendo meu salmão, tomando meu vinho, dificilmente eu lembro que atrás desse salmão tem toda uma exploração. Mas nós vamos ver, né, esse homem e essa mulher nova, desse mundo novo, democrático que a gente tem, que mais, da comunicação, da nova tecnologia, ele vai ter que pensar. Porque senão nós vamos ser atropelados. Quando o Raoni vai lá no Ministério da Cultura e pede $1 milhão para montar sua televisão lá no Xingu, é porque está sinalizando que ele não quer um jornalista fazendo isso. Que nós estamos formados como jornalistas para servir as elites. Então, essa maioria que você apontou, não tem uma escola boa, mora longe, para lá, e sofre a violência da polícia, para lá, se você colocar nele, nós estamos querendo jogar o sinal de internet daqui, lá na Vila Monte Certo, que agora vai ter um ponto. A Vila Monte Certo fica ali no fundo da cavalaria. A polícia entra batendo. Então, qual a ideia nossa? É ficar uma câmera ligada o dia inteiro, que a polícia não vai entrar mais. Nossa nova tecnologia, ela não pode servir só o capital, o projeto Echelon para nos vigiar. Ela precisa também ser colocada em serviço do ser humano. Em toda a dimensão. Entendeu? Eu não sei se vocês querem falar. Construir a rede para compartilhar sentimentos, para criar redes solidárias. Nós estamos deixando que o capital, que os atravessadores ganhem dinheiro, mas nós podemos disputar mercados, criar. Por que a gente não cria no nosso projeto, estou terminando, uma bolsa de valores popular? Por que você tem que só vender ações na bolsa? Por que o cidadão tem que sair da periferia de manhã, ir para a praça cívica, porque tem uma rádio transmitindo, para saber se ele consegue um emprego? Por que isso não está disponibilizado para que ele possa ir na Lan House, no telecentro, e saber que oferecer o serviço dele para a sociedade? Você quer alugar uma casa cara, ela tem todos, mas eu posso oferecer meu barracão também. Por que não se coloca isso? Então isso vai exigir do profissional da comunicação, da escola, todos, um outro tipo de informação. Nós temos que aprender a vender. Eu posso morar em Brejinho do Nazaré, que não sei nem se estava nesse tipo. Eu estou aprendido, cuidado. De Caveira do Rio. Eu posso morar e ser jornalista. Mas o que significa ser jornalista hoje? Eu preciso escrever, falar, mas eu tenho que aprender a vender o peixe, a cachaça, que é uma boa cachaça. Preciso aprender a vender a farofa, a farinha. É isso? Então, essas maiorias que estão chegando, que reivindicam serem cidadãos ou serem comunidade, elas trazem outras demandas. Elas trazem, inclusive, outras demandas culturais, mas não trazem só demandas. Elas trazem uma grande contribuição da democracia, uma grande contribuição cultural. Quem produz, eu vou perguntar na minha fala, quem produz coisas culturais? Quais são as? Não? A indústria cultural se apropria do que essa maioria produz. É isso? Um dia precisavam que alguém cantasse blues. Branco. Mas tinha que ser branco. Porque só negro fazia isso, porque tem toda uma herança cultural, musical. Né? Aí pegaram e escolheram o Liza Minnelli, Frank Sinatra. Vocês podem ver que Frank Sinatra tem canção que ele recita. Aí inventaram a orquestração. Então, quando o Frank Sinatra tinha que subir ou descer a voz, a orquestra entra forte. Aí o cara recita. Era uma forma que a indústria cultural encontrou de colocar o branco. No Brasil, um cidadão chamado Gabriel Pensador fez uma coisa com a produção musical. Até que o pessoal pensou, mas ele não representa nem o movimento de periferia, nem esse gênero musical, ele é um apropriador, porque por isso que surge, eu estou terminando aqui a nossa conclusão, o movimento que vocês têm que ler, Antropofágica e Periferia. É lindo. Eles dizem, nós não seremos complacentes nem com
os exploradores nem com as vítimas da exploração. Nós não estamos defendendo a posição de vítima. Nós somos criadores de cultura. Essa cultura, o chorinho, né? O chorinho, quando criou o chorinho, quando criou o samba, era coisa de negro. As rádios não tocavam chorinho, nem não tocavam pichirinha, não tocavam samba. Hã? A própria literatura, os grandes escritores se apropriam de pontos de cidades interioranas e fazem uma história em cima dos pontos do interior. Eles se apropriam, como seria uma minoria, e faz virar uma grandiosidade. Só que a ideia não foi dele, a ideia foi da minoria, que veio de todo um passado cultural, ele só se apropriou e fez uma obra em cima. Divulgou para a mídia, e a mídia faz como se fosse dele aquela criação, mas a ideia não é dele, ele se apropriou da ideia das comunidades. Querem falar mais? A gente termina. A própria ideia da gratuidade da cultura, do caráter coletivo, né? Tem um grupo que eu recomendo que vocês vejam, chama Yumin, né, que estamos falando ali, que ao socializar na rede, no sei que eles passam, os seus livros, tudo isso, eles passaram a vender mais. Então, né? O músico vai passar fome? Não sei, o músico vai ter que, com a sociedade, discutir como é que ele pode ser remunerado. Você tem que pagar por uma música, como você colocou bem, é fruto de uma produção coletiva. Né? É um acorde que ele vê que outro ali, ele compõe. Assim a literatura, o jornalismo que se apropria, que entrevista, é a última história que eu conto. O pessoal do TBC foi lá em São Jorge entrevistar a Téia, com a líder comunitária e dono de restaurante. Ela disse assim, ela contava esse rio, disse, olha, eu não vou dar entrevista para você, eu quero $10.000. Mas como? Mas não foi isso que vocês pagaram para o Maradona? Eu disse para o Maradona, vocês pagaram 10 mil para o Maradona, então por que vocês vão, eu vou dar entrevista de graça? Por que eu vou dar informações para vocês e vocês vão usar isso e não vão me pagar? Quando depois eu ajudei, que era da Facombe, eu ajudei, esse aluno da Facombe, eu ajudei. Isso é interessante. Por que você usa a imagem de uma criança, de um trabalhador, sem pagar, se você usar do Maradona em autorização, você é punido? Então, nós temos que criar via internet, né? Assegurar o direito de imagem de cada cidadão, de cada bairro, assegurar o direito de criação, se não em dinheiro, em respeito, em reconhecimento, tá bom? Vocês querem falar mais? Vocês estão meio tímidos, eles estão deixando o professor falar muito. A ideia da web aula, ela tem que romper com isso. Nós estamos fazendo cometemos erros, né? Mas ela precisa achar um outro formato. Senão a palavra que deveria ser socializada, ela fica centralizada. Eu falar muito, ela significa que nós estamos reproduzindo um vício de que o professor sabe mais do que você. Isso não é, de momento nenhum, uma verdade. O professor, ele tem um conhecimento, às vezes específico, tem mais leitura em alguma área, mas não significa necessariamente que ele sabe mais. Ele é responsável por conduzir, né? Mas nós temos que partir do princípio que nós somos portadores de conhecimento, portadores de informação, nós somos sujeitos da cultura. Né? Senão, aí vocês mulheres, né? Também, vocês jovens, né? Que são o futuro, deveriam estar falando mais do que eu. A mudança não pode vir de uma pessoa que tem 40, 50 anos. A mudança tem que vir de vocês que são jovens. Se vocês se intimidam, né, perante a Câmara, perante o poder do professor, significa que nós estamos reproduzindo uma relação não necessariamente democrática. Eu vou deixar passar com a primeira aula. Né? Ou então eu me retiro das próximas discussões. Né? É fundamental que vocês assumam o discurso. Senão nós reproduzimos uma lógica perversa que teoricamente não é fundamental. Vocês fizeram entre nós um raciocínio muito interessante. Resultado de outra coisa. Quando nós quatro discutimos, as ideias fluíram muito mais do que fluíram aqui. Isso significa que nós estamos presos a um velho modelo, que a web aula vai ter que nos ajudar a superar. Isso quer dizer que nós não tenhamos o conhecimento. Nós temos que mudar essa postura. Senão nós vamos acreditar que algumas pessoas, quando vai falar de economia, nós entrevistamos um economista. Está revelando que não sabe nada. Nós nunca entrevistamos as nossas mães, as nossas vizinhas de bairro, que são as grandes especialistas em economia popular. Que gerenciam, que fazem milagres, não precisa fazer pesquisa de inflação. Conversa com a dona de casa que ela sabe que está fazendo inflação. Mas não é história.
Ou a gente vai fazer isso, mas aí os jornais das elites não vão fazer. Por quê? Porque precisa ganhar dinheiro. Né? Notícia é mercadoria que tem que ser vendida. Então, os jornais vão ser feitos. Quando eu trabalhei em jornal, as redações eram imensas, era uma festa, era um fabuloso. Eu cheguei a ser na opção diária, com outros professores, a gente era redator. Tinha aquela gurizada, mas muito suportável. Se trabalhava o texto, essas funções todas desapareceram. Como o Sérgio colocou no primeiro dia. 16, 17 funções desapareceram. Nós vamos fazer o quê? Então nós precisamos reinventar. Acho que a Patrícia foi interessante ela aqui, que nós temos que reinventar. Acho que o vídeo também que diz que nós temos que irradiar. Né? Nós temos que assumir esse discurso que nós temos que irradiar as coisas. Ou se vende as coisas bem baratas, então nós vamos irradiar. E o que o jornalista precisa fazer? A outra comunicação, o outro jornalismo. Eu posso fazer aqui, aqui e ali, mas nós temos que inventar aqui. Aqui nós podemos fazer um web TV nós quatro. Aí com a ajuda do Igor, que fica lá, todo sério, nós podemos criar uma web TV, uma web aula com o que nós temos na nossa casa. Por que a gente não faz? Por que a gente não estimula cada escola, cada bar, cada time de futebol, cada igreja, ter a sua web TV? Né? E a gente não só hackear, mas a hora que parece que vem até o seu conhecimento, a hora que digitalizar a televisão, nós temos que chamar os hackers, né? os iogurtes da vida, não posso falar o seu nome, né? Para nos ajudar, que foi manejado pela gente aqui, o palhaço, para nos ajudar a achar outros caminhos, como furar, como invadir esse espaço, esse ambiente da TV digital. Porque a TV digital deveria liberar para a Goiânia centenas de canais. Mas as televisões querem ocupar toda a banda, porque eles não querem concorrer. Eles defendem a livre iniciativa, a concorrência, desde que não tenha concorrência. A Coca-Cola faz isso. Se andar na América Latina inteira, no mundo inteiro, é pouco país que tem uma Guaraná. É pouco país que tem um refrigerante tipicamente nacional, que enfrentou e ganha da Coca-Cola. Ninguém estudou isso. Por que a Coca-Cola já botou o Taí, né? Já fez de tudo, não consegue destronar a Guaraná. Já mudou a garrafa, a Coca-Cola era pequenininha, o Getúlio autorizou pequenininha, aí eles tiveram que mudar a garrafa. Porque muitos dizem que a garrafa da Coca-Cola, ela age no psiquismo da pessoa. Quando você pega a garrafinha da Coca-Cola, você manipulava o pênis. A garrafinha da Coca-Cola lembraria muito um instrumento fálico. Aí eu discuti isso com o professor belga, André Bertin, ele olhou assim, então a garrafa no Brasil tem que ser maior. Muito engraçado. Isso é verdade ou é mentira? Por que a gente... Tanta coisa nós podemos estudar. Há um Latour, um professor em Paris, ele disse, coitado de nós que moramos perto, nós nunca vamos ser objeto da ciência. Nós não estudamos nós mesmos, né? Nós, enquanto sujeito, enquanto cidade, nós estudamos os índios, os trópicos, a África, mas nós não sabemos, não estudamos Goiânia como sujeito, e aí vai afetar o nosso trabalho como repórter. Nós temos uma dificuldade imensa de cobrir a cidade, porque nós não conhecemos a cidade. Os jornais não dão conta. Já de manhã, rede todo 5 de março, está tendo dos bairros, mas muito mal feito, porque o repórter vai embora. Então existe um campo imenso, o Cyberespaço criou o Cyberespaço, criou uma facilidade, e a tecnologia criaram possibilidades imensas para o exercício do outro tipo de jornalismo. O que a Patrícia veio para dizer que é possível sobreviver. A Rádio Comunitária de Alto Paraíso, que nós acabamos de construir, ela paga R$1.000 de salário para todos quem produz. Eles conseguiram com o comércio uma parceria que estava acima do piso de jornalismo. Tempo atrás. A pessoa fazia 2 horas de programa, ganhava R$1.000 no interior e uma vida extremamente decente. Mas por que nós não disputamos esses outros mercados de 250 cidades? Isso vai exigir da gente muita mudança. Às vezes dolorosa, são mudanças dolorosas, que significa abrir mão da nossa verdade, abrir mão de nossas convicções e, às vezes, abrir mão da nossa alimentação.
deixar de comer uma alimentação com agrotóxica e optar por uma outra. Tá bom? Queria que você despedisse lá, desse tchau para a mamãe, mandasse um beijo para a mamãe. Você quer? Tchau, gente. A gente encerra aqui, então. Ficar bem, não ouvir nada, vai ligar. Eu acho que eu ouvi, velho. Eu falei